O ano era 2025, e o Brasil anunciava que havia eliminado a transmissão do vírus da imunodeficiência humana de mãe para filho. Então, a notícia ecoou globalmente, como um trovão de esperança. A Organização Mundial da Saúde anunciava algo monumental. O Brasil havia conquistado a certificação, um marco histórico, uma vitória da ciência, da política pública e da humanidade. Para entender a dimensão disso, precisamos voltar no tempo. Precisamos mergulhar nas sombras de um passado não tão distante. Voltemos aos anos 80 e 90. O mundo vivia sob a sombra de uma nova sigla: AIDS. Uma palavra que carregava medo, preconceito e sentenças de morte. Nascer com vírus de HIV era uma condenação antes mesmo do primeiro choro. Mães viviam um dilema cruel. O ato de gerar vida podia significar transmitir uma doença implacável. Hospitais eram cenários de dor e incerteza. Famílias se desfaziam em silêncio, consumidas pelo estigma. A ciência corria contra o tempo, buscando respostas em um labirinto de desespero. Cada notícia sobre o vírus era um golpe. Cada vida perdida, uma ferida na alma coletiva. Naquela época, a esperança era um artigo de luxo. Agora avance para o presente, dezembro de 2025. Imagine uma mãe e uma maternidade pública brasileira. Ela segura seu bebê nos braços. O choro da criança não é um prenúncio de medo, mas uma canção de vida. Nos olhos dessa mãe, não há o terror do passado. Há alívio, gratidão e um futuro inteiro pela frente. O bebê está saudável, livre do vírus. Essa cena, que se repete em todo o Brasil, não é um milagre. É o resultado de décadas de luta, pesquisa e dedicação. É a prova de que a esperança, quando regada com ação, floresce. A distância entre essas duas realidades é a história que vamos contar hoje. A história de como o Brasil venceu uma de suas batalhas mais difíceis. No centro dessa conquista está um herói muitas vezes subestimado: o Sistema Único de Saúde, o nosso SUS. Uma estrutura gigantesca, com seus desafios, mas com uma capilaridade impressionante. Foi o SUS que levou o tratamento e a prevenção aos lugares mais remotos. Ele democratizou o acesso à saúde de uma forma radical. Em 2025, o Brasil alcançou uma marca extraordinária. Mais de 95% das gestantes realizaram um pré-natal. E dentro desse universo, a testagem para o vírus da imunodeficiência humana se tornou praticamente universal. Um feito notável para um país com as dimensões e a diversidade do Brasil. Essa cobertura de 95% não surgiu do nada. Foi construída tijolo por tijolo, com campanhas de conscientização, que falaram a língua do povo, com agentes de saúde, que bateram de porta em porta, com profissionais que acolheram gestantes com empatia e sem julgamentos. O teste rápido, a informação clara, o acesso imediato ao tratamento. Tudo isso formou uma rede de proteção invisível, mas poderosa. Uma rede que abraçou mães e bebês, garantindo um começo de vida seguro. O SUS provou que saúde pública de qualidade não é um gasto, é o maior investimento que uma nação pode fazer em seu futuro. A ciência foi a outra grande protagonista dessa jornada. O desenvolvimento dos medicamentos antirretrovirais mudou o jogo. O que antes era uma sentença, tornou-se uma condição crônica manejável. Para as gestantes, o tratamento correto significava a chance real de ter um bebê saudável. A carga viral indetectável se tornou a meta e significava intransmissível. Um conceito que quebrou correntes de medo e desinformação. A ciência não apenas criou pílulas, ela devolveu a dignidade e a possibilidade de sonhar, de planejar uma família sem o fantasma do vírus. Essa revolução farmacológica foi acompanhada por uma revolução humana. A sociedade precisou reaprender a lidar com o vírus. E o preconceito, filho da ignorância, foi combatido com informação. ONGs, ativistas e pessoas vivendo com o vírus levantaram suas vozes. Eles humanizaram a estatística, deram rosto à luta, mostraram que o amor, o afeto e o cuidado não transmitem o vírus. O que transmite é a falta de informação e a negligência. Essa mudança de mentalidade foi fundamental. Ela criou um ambiente onde a gestante se sentia segura para buscar ajuda, onde o diagnóstico não era mais uma marca de vergonha. A tecnologia também desempenhou seu papel. Sistemas de informação integrados permitiram monitorar cada gestante. Aplicativos de saúde lembravam a hora do medicamento. A telemedicina conectou especialistas a pacientes em áreas remotas. A inteligência artificial ajudou a identificar populações de maior risco. Ferramentas que 20 anos antes pareciam ficção científica tornaram-se aliadas diárias. O digital se uniu ao humano para criar uma sinfonia de cuidado. Cada dedo colatado, cada consulta virtual, era uma nota nessa melodia de esperança. Mas essa vitória nos convida a uma reflexão mais profunda. O que o sucesso contra o vírus da imunodeficiência humana nos ensina? Primeiro, que desafios complexos exigem soluções multifacetadas. Não foi apenas o remédio, nem apenas a política pública. Foi a união de ciência, saúde, educação e mobilização social. Uma engrenagem, onde cada peça foi essencial para o movimento do todo. Quando diferentes áreas do conhecimento e da sociedade trabalham juntas, o impossível se torna alcançável. Segundo, essa história nos questiona sobre o nosso próprio comportamento. A ciência nos oferece ferramentas incríveis. Mas de que adianta a vacina se a desinformação nos impede de usá-la? De que adianta o tratamento se o preconceito afasta as pessoas do cuidado? A maior barreira, muitas vezes, não é tecnológica ou científica. É humana. É o medo, a negação, a desconfiança. A vitória do Brasil foi também uma vitória contra esses fantasmas. Uma prova de que, quando confiamos na ciência e agimos com empatia, superamos obstáculos.
O que essa certificação significa para os próximos anos? Ela estabelece um novo padrão. Mostra que é possível sonhar com um mundo livre da AIDS. Essa eliminação é um passo gigantesco, mas a jornada continua. A luta contra o estigma, a busca pela cura definitiva, a garantia de tratamento para todos. A tecnologia continuará evoluindo. Teremos diagnósticos mais rápidos, tratamentos mais simples, talvez até mesmo preventivos de longa duração. A genômica e a biotecnologia abrem portas que mal conseguimos imaginar. Pensemos em como a sociedade se adaptará a essas novas tecnologias. Teremos chips que monitoram nossa saúde em tempo real, inteligências artificiais que preveem surtos de doenças antes que eles aconteçam. A questão não é se teremos essas ferramentas, mas como as usaremos. Com sabedoria e equidade. Ou para aprofundar desigualdades. A história do HIV no Brasil nos dá uma pista. A resposta está no acesso universal, na ideia de que a saúde é um direito de todos, não um privilégio de poucos. No final, essa é uma história sobre a vida, sobre a resiliência do espírito humano, sobre a capacidade de transformar a dor em propósito. É a história de milhares de profissionais de saúde que se dedicaram de corpo e alma, de cientistas que passaram noites em claro nos laboratórios, de ativistas que nunca deixaram a chama da esperança se apagar, e acima de tudo, de mães que mesmo diante da incerteza, escolheram a vida, que confiaram na ciência e lutaram por seus filhos. Em dezembro de 2025, o Brasil não recebeu apenas um certificado, recebeu um testemunho de sua própria força, uma prova de que, mesmo em meio a tantas crises e desafios, somos capazes de grandes feitos. A imagem daquela mãe com seu bebê saudável no colo é o retrato de uma nação que escolheu a esperança, que decidiu lutar, e que no final, viu a vida vencer o vírus. Uma vitória que ecoará por gerações, como um lembrete poderoso, um lembrete de que o futuro não é algo que acontece conosco, é algo que nós construímos, juntos. Inscreva-se no canal Grid Digital, curta o vídeo e compartilhe com quem ama tecnologia e grandes curiosidades. Quero saber a sua opinião? Deixe seu comentário.